Fala pessoal, tudo bom? Vou mostrar aqui para vocês mais um Lisp da minha barra de ferramentas para AutoCAD, que tem mais de 30 Lisps que eu venho mostrando aqui no canal. E hoje eu vou mostrar o Lisp de tabela de coordenadas. Vocês vão ver que dá para gerar muito facilmente tabelas de coordenadas com x, y, z e azimuth de polilinhas e 3D polilinhas, beleza? Se você quiser adquirir esse Lisp de tabelas de coordenadas, junto com os mais de 30 Lisps que tem na barra de ferramentas, é só você clicar no primeiro link da descrição. Você vai ver que o preço está muito justo e você ainda tem diversas formas de pagamento, beleza? Bom, pessoal, então eu estou aqui no AutoCAD e aqui em cima no Ribbon eu tenho a barra de ferramentas instalada com todos os Lisps, tá? Ela é completamente interativa e ao passar o mouse sobre cada Lisp, você tem uma descrição do que ele faz e o atalho. Nesse mesmo de tabela de coordenadas, o atalho é Add Table e tem ali a descrição do que ele faz. Eu vou mostrar para vocês como gerar a tabela de coordenadas dessas linhas que estão aqui na tela. Então, aqui eu tenho uma polilinha e aqui eu tenho uma 3D polyline, beleza? Então, vou mostrar aqui primeiro da polilinha. Vou clicar em tabela de coordenadas, vou selecionar essa polilinha e vou dar Enter. Vai aparecer essa janela, tá? E eu tenho aqui algumas opções. Primeiro, eu tenho a opção de inserir ou não os blocos nos vértices, tá? É um bloco dinâmico que vai ser inserido em cada um dos vértices. Eu consigo colocar o prefixo, você pode colocar V, P, ponto. Eu sugiro que você coloque só uma letra, tá? Porque o bloquinho do vértice, ele fica melhor só com uma letra. O número inicial, aqui está 69 porque eu estava rodando o Lisp aqui antes. Mas ele, quando você abrir no seu computador, ele vai estar com o número inicial 1. Mas você consegue colocar o número inicial que você quiser. O tamanho do texto eu vou colocar como 1 em vez de 2. E vou deixar para ele aparecer a elevação e o azimuth. Tá? Como é uma polilinha, e uma polilinha não muda a elevação de acordo com os vértices, vocês vão ver que a elevação vai ficar a mesma, vai ficar repetida na polilinha. Mas se você quiser, você pode desmarcar a elevação aqui, que ele vai ocultar essa coluna. Mesma coisa com o azimuth. Se você tirar o azimuth aqui, ele não vai aparecer essa coluna na sua tabela, tá? Vou dar um OK e vou clicar no ponto que eu quero inserir a tabela. Olha lá, ele já inseriu. Olha só como vai a minha tabela. Toda a minha polilinha está na elevação 24. Então, ele ficou aqui, ó, a elevação, todos 24. O X e o Y para a gente ver. O azimuth de cada segmento, tá? E aqui o ponto. P1, P2, P3. Vamos lá ver em planta. Em planta, ele inseriu os vértices, deixa eu achar o número 1 aqui, P3, pronto, aqui ó, P1, e foi seguindo no sentido da própria polilinha até, olha só, e foi numerando, ó, P2, P3, P4, até o 10 aqui, ó. Agora, vamos explorar um pouco esse bloco, olha só, se eu clicar aqui nesse bloco de número 9, tá? Vocês vão ver que ele é um bloco dinâmico, então eu consigo mover ele para onde eu quiser, eu consigo rotacionar ele, ó, da forma como eu quiser, e aqui no bloco 10, se vocês perceberem, a bolinha ficou pequena para o 10. A gente consegue aumentar essa bolinha puxando aqui nesse grip, tá, pessoal? Olha só. E eu consigo posicionar onde for melhor. Esse bloco, por exemplo, ficou em cima da linha, eu posso colocar ele para cá, porque são blocos dinâmicos, foram feitos para isso, tá? E se eu quiser, não quero puxar, eu quero aumentar o raio das bolinhas todos de uma vez. Você pode fazer o seguinte, você vai selecionar todos esses blocos, tá? E tem um Lisp só para isso, porque reparem o seguinte, se eu clicar nesse bloco, botão direito, Select Similar, ele não vai selecionar os outros blocos, porque os blocos dinâmicos têm essa característica. Quando a gente mexe num bloco dinâmico e dá um Select Similar, ele não seleciona os outros.
Então, você pode clicar nesse bloco, vir aqui na barra de ferramentas, olha só, rotação e seleção, selecionar blocos dinâmicos, e ele vai selecionar todos os outros blocos, tá? Eu cliquei num bloco, eu selecionei um bloco, e fui lá em selecionar blocos dinâmicos, ele selecionou todos, e eu vou vir aqui nas propriedades, deixa eu mover para cá, para vocês verem melhor, nas propriedades, e olha só, eu tenho aqui, ó, raio da bolinha, tá? Eu não sei qual raio que estava, eu vou ter que testar aqui, vou colocar o raio 1 para ver. Acho que já estava com 1, então vou pôr 1.5. Olha lá, já aumentou e aumentou de todos, tá? Você pode fazer isso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Add Table aqui de novo, ó, tabela de coordenadas, e vou selecionar agora a 3D Polyline, que é essa que está aqui em volta, tá? Vou dar Enter. E olha só, ele já me sugere o número inicial 11. Por quê? Porque o que eu inseri antes, ele termina no 10. Então, ele já me sugere o número inicial 11, manteve o mesmo prefixo, elevação, azimuths, ok. Vou inserir aqui, Enter. Agora a gente vai esperar. Como tem mais vértices, ele vai demorar um pouco mais, tá, pessoal? Inclusive, eu sugiro que, às vezes, se você tiver uma polilinha com centenas, milhares de vértices, verifique se você realmente quer gerar a coordenada de todos esses pontos. Se não, é melhor você filtrar a sua polilinha antes, porque pode demorar bastante. Olha lá, já foi. Então, olha lá, ponto 11, começou do ponto 11, com x, y e elevação. E olha lá, mostrando de todos e inseriu os vértices. Uma pergunta, uma dúvida recorrente. Qual que é o ponto de número 1? Como que ele escolhe o ponto de número 1? É o vértice número 1 da polilinha. Como você descobre? Você clica na polilinha, vem aqui na propriedade e olha, tá vendo? Corrente vertex. Você vai clicar no número 1 e ele vai acender. Olha lá, ele desenhou uma cruz. Ele desenhou uma cruz no vértice de número 1. Ó. Olha lá, tá lá o número 1. Que é, na verdade, o 11, que é o número inicial que a gente colocou. E depois tem o 12, 13, 14. Ele vai preenchendo no sentido da polilinha. Outra dúvida recorrente. Como eu faço para inverter o sentido da polilinha? Você vai clicar 2 vezes na polilinha e você vai dar um R. Ó, você vê que ele na linha de chamado, na linha de comandos, desculpa. Ele já entrou no comando Predit, você vai dar um R de reverse e vai dar Enter. Ele inverteu o sentido da polilinha, agora a gente teria que gerar o Lisp de novo para ele colocar. O 11 ficaria no mesmo lugar, e aí o 12 seria onde está o 68, e ele ia numerar do modo reverso, beleza? Bom, reparem que aqui, como a gente tem mais blocos com 2 dígitos, né? No caso 3 dígitos com o prefixo, a bolinha ficou num tamanho, não ficou legal, ó. Então eu teria que aumentar. Olha só, ele vai ficar bom com o tamanho 1.66. Aliás, eu acho que aqui deu com o vértice maior do que 100, ó. Tá? Então, ou seja, vai ficar maior ainda. Ah, não, desculpa, eu confundi. O último é o 68 mesmo. Então, ele vai ficar bom com o tamanho 1.66. Olha só, eu posso mover para onde eu quiser esses blocos, tá? E aí, agora, eu faço o seguinte, eu seleciono um bloco, vou em rotação e seleção, selecionar blocos dinâmicos. Ele já selecionou para mim todos os outros. E vou colocar aqui 166 para ficar padrão todos os bloquinhos aí, se eu quiser, tá vendo? E aí é só você vir posicionando aí, tem que fazer um a um mesmo, tá? Posicionando os blocos onde quer que você quer que ele fique. Bom, pessoal, num último exemplo agora eu vou mostrar o seguinte. Você não precisa gerar a tabela de coordenadas de uma polilinha de cada vez, tá? Você pode, ó, vou selecionar a tabela de coordenadas. Você pode selecionar as duas juntas, tá? Eu selecionei primeiro essa e depois essa e vou dar Enter. Como que ele vai numerar? Eu vou colocar o número 1 aqui. Ele vai preencher primeiro
a primeira polilinha de número e depois ele vai continuar a numeração na segunda polilinha que eu selecionei. Quantas polilinhas você pode selecionar? Quantas você quiser. Pode selecionar centenas. Sabendo, claro, que quanto maior o número de vértices que ele tiver que gerar a tabela, mais ele vai demorar. Mas aí, se você tiver muitos vértices, muitas polilinhas, você deixa ele gerando. Quer ver? Vou dar um OK aqui para vocês verem. E vou gerar, ele vai gerar uma tabela só, tá? Vou gerar uma tabela aqui, uma nova tabela, que vai ter os vértices das duas polilinhas juntas, tá? Preenchendo primeiro os vértices da primeira, numerando, e continuando a numeração na segunda polilinha que eu selecionei. Olha lá, ele gerou. Nessa aqui ele demorou um pouquinho mais, tá vendo? Ó, P1 e tal, até o P68, né? Deu a mesma quantidade, lógico. Olha lá, P1 aqui, P10, onde a gente já tinha visto, e o P11, aqui ele continuou. Lembra que a gente tinha dado reverse? Olha lá, ele inverteu, P11, P12, P13, e agora seria só aumentar o tamanho das bolinhas e vir posicionando cada texto, né, onde a gente quiser. Bom, pessoal, esse foi mais um Lisp, então, que eu apresento aqui da minha barra de ferramentas. Se você quiser adquirir esse Lisp junto com todos os outros Lisps da barra, é o primeiro link que está aqui na descrição do vídeo. O preço muito justo, tá? Para adiantar os seus projetos, para aumentar a qualidade, a precisão, diminuir os seus erros, tá? Na hora de fazer os seus projetos, na hora de gerar suas tabelas, por exemplo. Primeiro link da descrição. Beleza, pessoal? Então, valeu e até a próxima.